Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo número 16. Amém? 16 de Lucas, versículo 16. Diz assim. Nós vamos ler até o 31, amém, igreja? Aleluia. Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem prega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Senhor meu Deus, eterno Pai, Deus poderoso, eis aqui a tua palavra nessa noite. Que não seja eu a falar, Senhor, mas o teu Espírito Santo a me usar. Senhor, confirma a grande bênção e a grande vitória. E já te agradecemos, amém? E amém, Senhor Jesus. Pode se assentar e bater palmas que louve e exalte ao nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que os fariseus, eles eram avarentos. O que é avareza, irmãos? Avareza é quando você ama mais as riquezas do que a Deus. Avareza é quando você coloca o dinheiro, a riqueza, acima de tudo na sua vida. E nós sabemos que quem tem que estar acima de tudo na nossa vida é Deus. Quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Temos que amar primeiramente a Deus e não as riquezas. E aqui Jesus, ele estava no meio de um ensinamento, querendo ensinar para os fariseus e para todas as pessoas que o dinheiro não tem o poder
trazer a salvação eterna para o homem. Aleluia, Jesus. Porque assim como a vida é passageira, o dinheiro também é passageiro. Ou seja, o dinheiro, aleluia, não vai existir no céu, na eternidade. O dinheiro é coisa terrena, é coisa que dura enquanto o homem está em vida. Mas quando o homem parte dessa terra, aleluia, ele não vai levar o seu dinheiro, ele não vai levar nenhum bem material. Aí Jesus ele começa a colocar em pauta a importância, aleluia, da lei e dos profetas, a importância dos mandamentos de Deus. Porque muitas pessoas, irmãos, não se preocupam mais com as leis de Deus, não se preocupam mais com os mandamentos de Deus, mas só se preocupam com as coisas materiais. Então Jesus ele traz a importância, aleluia, da lei e dos mandamentos do Senhor para o homem. E Jesus ele enfatiza e ele coloca em evidência, aleluia, acerca do casamento. Por que, meus amados irmãos? Porque o casamento é uma instituição divina, ou seja, foi algo que Deus criou. E quando Deus cria o casamento lá em Gênesis, aleluia, ele coloca Adão e Eva e diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O casamento foi feito por Deus e não pelo homem. Então, que Deus ajunta, o homem não pode separar. Então Jesus ele fala aqui, ó, aleluia, qualquer que deixe a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Aleluia. Então aquele que deixa a sua esposa, que se divorcia, que se separa e casa com outra mulher, ele está adulterando. E quantos, aleluia, não querem mais obedecer essa palavra? Quantos não querem mais viver essa palavra? Quantos estão dentro da casa do Senhor, pregando até mesmo o evangelho, dizendo que vai para o céu, mas se encontram em adultério? Quantos crentes já estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento e achando que vai morar no céu? Só que a Bíblia é bem clara quando ela diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se a igreja foi chamada para fazer a diferença, se a igreja foi chamada para ser luz no mundo e sal da terra, a igreja não pode ter a mesma conduta que os ímpios têm. A igreja não pode viver de acordo com o curso do mundo. A igreja tem que ser diferente. O povo de Deus tem que ser diferente. Porque o ímpio, ele casa hoje e separa amanhã. Se você for ver a vida de muitos famosos, você vai ver quantas vezes aquela pessoa casou e se separou e casou de novo. Então, se a igreja tem que ser diferente, a igreja tem que ter um comportamento diferente. Então eu digo nessa noite, se tem crente separando, divorciando, não sei quantas vezes, ele não está mais vivendo a palavra do Senhor, mas ele está vivendo de acordo
divórcio, para que os homens não viessem matar as suas esposas. Mas o divórcio nunca foi da vontade de Deus. É tanto que a Bíblia vai dizer que Deus abomina o repúdio. O que é o repúdio? É o divórcio. Deus abomina, ou seja, Deus ele não aceita. Pode ter pastor que aceita, pode ter denominação que aceite, pode ter lugares que aceite, mas o Deus vivo, todo-poderoso, o Deus de Israel, ele abomina o repúdio. Aleluia. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor ela não passa. Há uns dias atrás eu estava vendo um falso profeta, porque hoje o que mais tem são falsos profetas pregando heresia dentro das igrejas e também agora na internet. Então a gente precisa ter cuidado com essas doutrinas de demônio que estão sendo pregadas na internet, nas mídias sociais, querendo nos enganar, querendo, aleluia, distorcer a verdade e a palavra de Deus. Esse falso profeta estava pregando que uma pessoa que vive, aleluia, com outra pessoa sem se casar, não está em pecado. Meu Deus! Que o casamento passou a existir no século tal para cá. Mentira. O casamento foi a primeira instituição que Deus fez ainda lá na criação do homem. Aí muitas pessoas comentando embaixo, concordando com aquela teologia do diabo. E quantas pessoas irão, irmãos, para a perdição por dar ouvidos a doutrinas de demônio? Aleluia, Deus! Aleluia! Aleluia! Quantas pessoas não procurarão mais o conserto diante de Deus, achando que a situação que se encontra está bem? Aleluia! Aí Jesus ele entra na parábola do rico e do Lázaro, falando sobre a importância da gente abrir mão das coisas materiais por amor à palavra de Deus, e o perigo daqueles que se apegam às coisas materiais e se esquecem das coisas espirituais. Aleluia, Jesus! Então Jesus começa dizendo dessa forma: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Quem se vestia de púrpura eram pessoas que tinham uma alta posição social. Púrpura era algo muito caro, era uma veste muito cara. Linho finíssimo era a melhor veste que existia. Aquele homem se vestia com a roupa mais cara que existia. Só quem tinha uma certa autoridade poderia se vestir dessa forma. Só quem tinha um certo poder poderia se vestir dessa forma. E ele se vestia o melhor possível. E além dele se vestir muito bem, ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Aleluia, Jesus. O que é uma vida regalada? Aleluia. É uma vida cheia de prazeres. Meu Deus. E o que é
prazeres? É tudo aquilo que satisfaz a nossa carne. Aleluia, Jesus. Ou seja, tudo que a carne pedia, aquele homem ele fazia. Ele não se preocupava em fazer a vontade do Espírito, mas ele andava na carne. E quantas pessoas têm andado na carne? Quantas pessoas têm satisfazido a carne? Quer, aleluia, viver os prazeres do mundo. Quer se prostituir, quer beber, quer usar drogas, quer viver de acordo com, aleluia, os prazeres carnais, quer mudar a sua natureza. É mulher casando com mulher, homem casando com homem. Tudo isso é viver regaladamente. Quer viver uma vida promíscua, uma vida, aleluia, sem regra, de acordo com a natureza pecaminosa, terrena. Uma vida sem regra, uma vida sem limite. E nós sabemos que uma vida sem regra, uma vida sem limite, conduz o homem à morte. Ele tinha tudo do bem e do melhor. Tudo que ele queria, ele tinha. Ele tinha o respeito das pessoas. Ele tinha a admiração das pessoas. Vivia cercado por pessoas. Ia nas melhores festas. Tinha todo o luxo que um ser humano almeja. Aí Jesus vai falar acerca de um mendigo chamado Lázaro, que tinha uma vida completamente diferente daquele rico. Lázaro era um homem que vivia em miséria, e ele jazia à porta daquele rico. E ele ficava observando aquele rico comer todos os dias. O lugar que Lázaro ficava dava para ele ver o rico assentado na mesa, fazendo a sua refeição todos os dias. E como ele era um mendigo, um morador de rua, ele não tinha refeições. E além dele não ter refeições, a Bíblia vai dizer que o seu corpo era coberto por feridas, tais feridas que os cães lambiam as suas feridas. E quando Lázaro olhava aquele rico se alimentar e comer, ele desejava se alimentar apenas pelos restos, aquelas migalhas que caíam da mesa daquele rico. Ele só queria ter a fome que ele tinha era tão grande que apenas ele desejava comer o resto de comida que caía no chão. Quando você come, quando a gente come e cai comida no chão, o que a gente faz? Pega a vassoura, junta tudo com a pá e joga no lixo. Mas Lázaro, ele queria comer aquela comida que estava no chão. E todo dia era a mesma coisa. Aí quando eu estava meditando nessa cena, nessa história, Deus trouxe algo ao meu coração. Aleluia, Deus. Ser rico não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Pecado é quando a gente é egoísta. O egoísmo é pecado. Você pensar só em você é pecado.
Só que o que ele fazia? Ignorava. Quantas pessoas ignoram a necessidade do seu próximo? Quantas pessoas ignoram a miséria do seu próximo? Ele poderia pegar Lázaro e levar ele para a sua casa, ou pelo menos levar um prato de comida para aquele pobre homem que jazia na sua porta, mas ele endureceu o seu coração e desobedeceu. Aleluia, Jesus. A soberba é o que mata o ser humano. A soberba é que derruba o ser humano. Aleluia. A Bíblia vai dizer sobre o bom samaritano que quando viu aquele homem caído à beira do caminho ferido, o que ele fez? Pegou aquele homem, levou ele para um lugar, tratou as feridas dele, deu alimento para aquele homem. Agora esse rico aqui não fez isso. Ele simplesmente ignorou. Aleluia, meu Pai. Quantas pessoas têm dinheiro, mas em vez de pegar o seu dinheiro e ajudar quem precisa, não ajuda. Aleluia, Jesus. Mas quer gastar com bebida, quer gastar com farra, quer gastar com coisas fúteis. E o mais triste é saber que isso acontece dentro das igrejas. Tem pastores, aleluia, que o membro dele, da igreja dele, passa necessidade em casa, não tem dinheiro para comprar arroz e nem um feijão. Enquanto ele anda de carro importado, mora na melhor casa, leva uma vida de luxo. Ah, mas se ele for empresário, se ele for concursado, e se ele tiver, aleluia, bens materiais que ele conquistou com o seu trabalho, amém. Glória a Deus. Mas tem muitos que não fazem isso, irmãos. Aleluia, Jesus. Tem muitos que têm se enriquecido às custas das suas ovelhas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer que lá na igreja primitiva, tudo era repartido entre os irmãos. Aleluia, Jesus. Eu não posso ver o meu irmão passar necessidade e não fazer nada. Glória a Deus. Eu não posso ver a minha irmã padecendo uma necessidade, aleluia, e ignorar. Eu preciso ajudar. Se eu tenho condição, eu tenho que ajudar. Porque a fé sem obras é morta. Tem que ter obra. Glória a Jesus. Tem que ter obra. Glória a Deus. Se eu posso, eu tenho que ajudar. Glória a Deus. Mas muitos ignoram. Ah, não é na minha casa, então eu não estou nem aí. Ah, não sou eu que estou passando necessidade. Cadê eu tive fome? Não me deste de comer. Ah, Senhor, quando nós tivemos com fome, com sede? Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando você não faz a um pequenino do Senhor, você não está fazendo aos próprios Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando você faz o bem ao teu próximo, você está fazendo bem ao próprio Jesus. Quando você ajuda o teu próximo, você está cumprindo a palavra do Senhor. E eu não estou falando em ajudar só materialmente, não, mas espiritualmente também. Apoiar o seu irmão, a sua irmã espiritualmente. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o rico, que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Aleluia, Jesus.
os anjos vêm recolher a sua alma. Aleluia, Jesus. E levam ele para o seio de Abraão. Seio de Abraão não é o céu. Aleluia. Eu quero deixar aqui bem claro isso. Glória a Deus. Porque muitos falam, o irmão partiu e foi para o seio de Abraão. Não foi não. Aleluia. O irmão partiu e foi para a glória. Não foi para a glória. Aleluia, Jesus. No céu ainda não tem ninguém. Glória a Deus. O céu só vai ter alguém quando Jesus voltar e arrebatar a igreja e levar a igreja para lá. Glória, 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 glória a Deus. Mas quando o crente morre, para onde que ele vai? Vai para Cristo, para o paraíso com Cristo, e esperar a ressurreição. Jesus, o ladrão que está do lado de Jesus na cruz, fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus falou para ele o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Então quem morre em Jesus vai para o descanso com o Senhor. Glória a Deus. Não vai para a glória. Para de falar que o irmão partiu para a glória, porque na glória ainda não tem ninguém. Aleluia, Jesus. Jesus preparou o lugar. Vou para o Pai preparar-vos lugar. Oh, glória a Deus. Mas ainda não tem ninguém na glória. Aleluia, Jesus. Só vai ter quando Jesus arrebatar a igreja, a noiva. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, quando aqui fala que o mendigo foi para o seio de Abraão, nós sabemos que Abraão foi um dos patriarcas, foi o principal patriarca, aquele que Deus escolheu para trazer a promessa ao povo de Israel. Oh, glória a Deus. Então, naquele tempo, quando havia uma refeição, assentava-se todo mundo ao redor de uma mesa. E no meio, no centro daquela mesa, ficava o líder, o cabeça, aquele que era honrado, que tinha honra. Então, o lugar mais próximo que a pessoa se assentava daquela pessoa que era autoridade, era uma pessoa que recebia uma honra, era uma honra se assentar perto daquela autoridade. Aleluia, Jesus. Então, quando fala seio de Abraão, é porque depois da morte daquele mendigo que passou a vida inteira na miséria, sendo humilhado, vivendo na dor, vivendo na angústia, no sofrimento, então quando ele morreu, é como se Deus honrasse ele e colocasse ele no melhor lugar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É como se a recompensa dele viesse depois da sua morte. Aleluia, Jesus. Ou seja, ele passou uma vida de sofrimento, de humilhação, de dor. Mas se ele foi para o seio de Abraão, se ele recebeu um lugar de honra, é porque ele foi um crente fiel a Deus durante a sua vida. Ninguém que levou uma vida de pecado, de erro, recebe recompensa. Glória a Deus. É honrado. Só é honrado quem fez aquilo que foi certo. Glória a Deus. Só é honrado quem obedeceu. Só é honrado quem foi fiel. É por isso que os fiéis receberão a coroa na vida. Então ele recebeu uma recompensa, que foi se assentar, foi estar perto de Abraão. E Abraão é tido na Bíblia não só como patriarca de Israel, mas como pai espiritual de todos os salvos. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Então ele foi o que? Consolado. Depois da morte dele, ele foi consolado. Glória a Deus. Glória a Jesus. E enquanto ele estava sendo consolado, o rico teve, aleluia, um destino bem diferente de Lázaro. Aleluia, Jesus. Ele recebeu a recompensa,
mas foi uma recompensa de desonra. Aleluia. Ele foi para o inferno. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer aqui, ó. E no inferno ergueu os olhos estando em tormento. Aleluia, Jesus. Existem dois significados para o inferno. É o inferno atual e o inferno eterno, que é o lago de fogo e enxofre. Aleluia, Jesus. O inferno atual é um lugar de tormento, aonde as almas daqueles que não aceitaram Jesus estão em tormentos. Aleluia, Jesus. Esperando também a ressurreição. Porque a Bíblia vai dizer que todos serão julgados. Aleluia, Jesus. Quem está no inferno está em tormentos, esperando o dia do juízo. Aleluia. Deus, ele é justo e ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai mostrar para aquelas almas Aleluia. o porquê que elas foram para o inferno. Aleluia, Jesus. Todas as suas obras serão reveladas Aleluia, Jesus. no dia do juízo. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Grandes, pequenos, Glória a Deus. ricos, pobres, Verdade, Senhor. Glória a Deus. poderosos, Aleluia, Jesus. todos serão julgados perante o tribunal de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então o inferno é um lugar de tormento. Aleluia. E por muito tempo a gente acreditou que o diabo era quem governava o inferno, que Satanás tem um trono no inferno, que os demônios atormentam as pessoas no inferno. Só que o que atormenta as pessoas no inferno não são os demônios. Porque a Bíblia vai dizer que o inferno foi criado para o diabo e os demônios. Então nem o diabo e nem os demônios suportam o inferno, porque o inferno é lugar de castigo para eles também. Aleluia. Então como que se vai se governar um lugar que é ruim para você? Então o inferno, irmãos, é a ausência de Deus. Aleluia, Jesus. Quem tem autoridade e poder no inferno, sobre o inferno, é Deus. Aleluia, a Deus. A Bíblia fala: não temei ao homem que tem o poder de matar o corpo, mas não tem o poder de lançar a alma no inferno. Mas temei aquele que tem tanto poder de matar o corpo, quanto lançar a alma no inferno. Quem mata o corpo e lança a alma no inferno, quem tem autoridade é Deus. Então o inferno é a ausência de Deus. Aleluia. As pessoas sofrem, as almas que estão lá sofrem porque elas começam a entender que durante as suas vidas aqui na terra elas não buscaram a presença de Deus e nem o perdão com Deus. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos. Aleluia. Eu faço alguma coisa contra a irmã Miramar. Aleluia, Jesus. Falo alguma coisa no momento de ira com ela. Aleluia, Jesus. Aí, passa um tempo, a minha ira passa. Aí eu penso assim: meu Deus, eu não podia ter falado aquilo com a irmã. Glória a Deus. Eu tenho a oportunidade de chegar para ela e falar: me perdoa. E quando ela me perdoa, ela está me liberando. Glória a Deus, verdade. Abraço. Ela está me liberando, ela está me dando uma outra oportunidade. Glória a Deus. Perdão é isso, é uma outra oportunidade. Aí o que vai acontecer? A minha consciência não vai estar mais pesada. Eu já não vou mais carregar a culpa. Você já deve ter sentido culpa, é horrível. Glória a Deus. Meu Deus. Remorso é a pior coisa que tem. Abraço. Você não consegue comer direito, você não consegue dormir direito. É um negócio que você precisa resolver. Glória a Deus. Você não consegue fazer nada quando tem uma pendência. Aleluia, Jesus. O inferno é uma pendência eterna. Verdade. É um eterno remorso. Aleluia. Meu Deus. Lá as almas não têm mais direito ao perdão. Lá as almas não têm direito
humilhação. Lá as almas estão privadas da graça. Lá não tem a graça de Deus. Lá não tem presença de Deus. Lá não tem Espírito Santo Consolador. Lá não tem amor de Deus. E o pior castigo para uma alma é estar longe de Deus. E lá é lugar de fogo, chama. É muito fogo. O fogo nunca se apaga. Os vermes não morrem. É tanto que ele pede para que Lázaro molhe o dedo na água apenas para refrescar a sua língua. Tem gente que fala, ai, está muito calor. Aí fica na frente do ventilador, o calor passa. Verdade, pai. Tu chega em casa, liga o teu ar-condicionado, o calor passa. Agora o calor do inferno não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem sombra, não tem água fresca. Ai, tá muito calor. Lá não tem refrescância não, irmãos. Aí ele começa a rogar. Ele começa a gritar. Pai Abraão, pede para Lázaro molhar o dedo e refrescar minha língua. Pai Abraão olha para ele e fala assim: lembra-te que tu recebeste em vida o teu consolo, o teu conforto, e Lázaro somente males. Aleluia, Jesus. Mas eis agora ele é consolado e você agora em tormentos. Aleluia, Deus. Tem gente que vive a vida como se nunca fosse morrer. Tem gente que se esquece que não é eterna aqui na terra. Aleluia, meu Pai. Tem gente que acha que sabe o dia e a hora que vai morrer, que tem controle sobre a vida. Aleluia, meu Pai. Tem gente que sai de casa e não volta mais. Verdade, Deus. Tem gente que dorme na cama e não acorda mais. Verdade, Senhor da glória. Aleluia, Pai. Eu vou fazer 33 anos em maio, se Jesus não voltar até lá. Glória a Deus. Eu só fui em 3 enterros durante meus 33 anos. Aleluia. Primeiro enterro que eu fui, eu tinha 8 anos de idade. Eu era criança. Foi o enterro da minha bisavó. Aleluia, Jesus. Aí eu não sabia muito bem o que era morrer. A criança não sabe o que é morrer, o que é enterro, o que é... A criança não sabe de nada, criança é inocente. Glória a Deus. Aí eu lembro que eu cheguei naquele lugar horrível. Cemitério não é bonito, mas tem uns que é pior. Aí eu cheguei lá naquele lugar, eu cheguei o caixão assim, o velório. Olhei ela assim, ela estava com um semblante feio. Olhei assim, mas mesmo assim eu estava entendendo aqui, eu sabia que ela estava com um semblante feio. Eu passei a mão na cabeça dela e tal, olhava para as pessoas chorando, e eu acho que eu vou chorar também. Chorei também. Aleluia, Jesus. Coisa de criança. Passou. O segundo enterro que eu fui foi do meu avô. Aleluia, Jesus. Eu já era adulta, tinha 24 anos. Glória a Deus. Aí quando eu cheguei lá, que eu vi ele assim, eu vi que o semblante dele estava bem diferente. Eu lembrei do semblante da minha bisavó, o semblante dele estava diferente. Aleluia, Jesus. Estava com um semblante que parecia que estava dormindo. Glória a Deus. Aí o terceiro enterro que eu fui agora, no início de janeiro, infelizmente, foi do meu tio. E ele também estava com um semblante diferente, parecia que estava dormindo. Glória a Deus. Aí eu olhei assim, o Espírito Santo, Deus começa a palestrar com você, eu olhava assim. Aí eu olhava aquele cemitério, aquelas sepulturas, aqueles jazigos. Aleluia, Jesus. Aquelas coisas assim. Aí eu falei assim, Senhor, aqui é o final de tudo mesmo. Aleluia, Jesus. Aqui acaba tudo, o orgulho, a soberba, a beleza. Glória a Deus.
Aí o Senhor falou assim: mas aqueles que estão em mim, eles não morrem, eles dormem. Para aqueles que estão em mim, aqui não é o final, aqui é o início. Aqui não é o final. Ali é o início da eternidade. Então a vida é um sopro, irmãos. Não podemos viver a nossa vida como se a gente fosse eterno aqui, porque a gente não é. A gente precisa viver o hoje, mas viver em obediência e temor a Deus, e não em promiscuidade e carnalidade. Tem gente que fala assim: eu sou muito jovem para ir para a igreja, eu tenho que curtir a vida. Que vida? Lá no cemitério tem gente lá de meses, de 2 anos, 5 anos de idade, 10 anos, 15, 20, 30. Lá não tem só velho. Que vida? Curtir que vida? Tem gente que nem chega a sair do útero. Morre ainda no ventre. Curtir que vida, irmãos? A vida que nós temos que ter é vida com Deus. Viva a sua vida com Deus, louvando a Deus, porque os que descem ao pó, a sepultura, não podem mais louvar a Deus. Quem louva a Deus é quem está com vida. Não adianta ir visitar a pessoa lá no caixão, porque a pessoa não está mais lá. Glória a Deus. Tem gente que quando a pessoa está em vida não liga, não visita, Aleluia. não pede um perdão. Aleluia, Jesus. Aí quando a pessoa morre, quer chegar lá e quer fazer aquele escândalo. Quando a pessoa estava viva, brigava, xingava, maltratava, ignorava, humilhava. Aí quando a pessoa morre, quer fazer aquele escândalo. E quem faz isso? Muitas das vezes os filhos. Quando o pai e a mãe estavam vivos, não obedecia, não honrava, era rebelde, respondão, desobediente. Aleluia. Afrontava o pai e a mãe, até batia. Aí quando o pai e a mãe falecem, quer ficar fazendo escândalo, hipócrita. Aleluia, Jesus. Nós temos que amar as pessoas enquanto elas vivem. Quando elas morrem, não adianta amar, não adianta honrar, respeitar, não. Acabou a oportunidade. Hipócritas. A pessoa está enferma, não vai lá visitar. Agora a pessoa morre, quer ir lá chorar. Dá apoio à pessoa enquanto a pessoa está ali viva, porque a pessoa vai guardar aquilo dentro dela. Glória a Deus. Agora depois que morre, não adianta fazer homenagem, comprar coroa, flores, chorar, desmaiar, passar mal. Isso aí é coisa de hipócrita. Aleluia, Jesus. Os hipócritas que fazem isso. Aleluia, Jesus. E quem está com a consciência pesada, Aleluia, Jesus. porque começa a lembrar: poxa, eu poderia ter sido melhor para aquela pessoa, eu poderia ter sido mais amoroso, mais atencioso, eu poderia ter pedido perdão que eu não pedi, eu poderia ter reconciliado, eu poderia ter me consertado, mas agora já era. Aí lá no inferno, não se esquece da vida aqui. Quem disse que esquece? Esquece não. Lembra de tudo. Aleluia. Dos familiares, tudo que fazia aqui. Aí ele fala: manda Lázaro ir lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Pede para ele lá falar que o lugar onde eu estou é horrível, para eles pararem de fazer o que eu fazia. Aleluia. Para eles se converterem. Glória a Deus. Aí o pai Abraão fala assim: eles têm Moisés e os
profetas. Aleluia, Jesus. Quando ele fala Moisés e os profetas, é o que? A lei de Deus, o Evangelho, a palavra de Deus. Não adianta o morto ressuscitar para pregar o Evangelho, não, irmão. Tem que crer no Evangelho que já é pregado aqui. Às vezes o povo perde um familiar, em vez de se refletir, se consertar, tomar vergonha na cara, não. Continua nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando se perde alguém, a gente tem que refletir, ó. Glória a Deus. A gente tem que ver a vida de outro jeito. E não continuar vivendo uma vida errada. Aleluia, Jesus. Se não quer ouvir os profetas, se não quer ouvir a palavra de Deus, já está perdido, irmãos. Aleluia, Jesus. A palavra aqui, ó, está sendo pregada. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida e praticada. Não endureçais o coração quando ouvir a palavra do Senhor. Glória a Jesus. A minha mãe é crente, a minha mãe ora por mim. Amém. Mas você também tem que ser crente. Glória a Deus. Pode ficar, ó, encostado na mãe, não. Glória a Deus. Ah, porque se eu não for para a igreja, minha mãe está orando por mim. Está orando por você. Mas você tem que ter teu compromisso com Deus. Glória a Deus. Ah, minha esposa é crente, meu marido é crente, eu não preciso ir para a igreja não, porque ele vai por mim. Aleluia, Jesus. Salvação individual. Aleluia. Glória. A gente até ora, a gente intercede para que Deus venha tocar. Mas às vezes Deus toca no coração da pessoa, mas a pessoa faz isso aqui, ó. Endurece. Jesus só entra quando a gente abre a porta para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus só entra quando a gente abre a porta para Ele. Se a gente não abrir a porta, não tem como Ele entrar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Vale a pena sofrer, irmãos. Porque ser crente não é fácil. Glória a Deus. A gente sofre perseguição, a gente sofre humilhação. O inimigo se levanta mesmo querendo nos entristecer. A gente chora. As pessoas escarnecem dos crentes, debocham dos crentes. Mas a gente sabe que Deus tem preparado uma recompensa para nós. A gente hoje está chorando, mas a gente vai ser consolado. E limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Jesus tem um consolo eterno para nós. Enquanto tem gente enchendo a cara de cachaça, rindo, comendo carne, às vezes, né, a gente não tem nem a carne para comer em casa. Só tem aquele ovinho, ou às vezes nem ovo, arroz, feijão, farinha, ou às vezes só feijão com farinha. Enquanto tem gente comprando não sei mais quilo de carne, picanha, alcatra, se emburrafando, se empanturrando. E eu e você estamos comendo arroz, feijão e farinha, mas estamos dando glória a Deus. Porque a gente sabe que tudo aqui é passageiro. Não murmura. Não reclame. Glória a Deus. Porque se aqui você não for bem sucedido, amém. Lá na glória, Deus tem algo preparado para mim e para você. Lá, a traça não corrói, o ladrão não vai roubar. Acumular tesouro no céu. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Glória a Jesus. Aqui você pode até não ter condição financeira, passar aperto, mas se você for um crente fiel, Deus já tem preparado uma riqueza eterna para você.